O presidente Jair Bolsonaro publicou pelas redes sociais uma fotografia com seu cachorro Faísca e ironizou as tentativas do governador João Dória de São Paulo de tornar obrigatória uma vacina experimental. Bolsonaro disse: "Boa noite a todos. Vacina obrigatória só aqui no Faísca." Ao longo da semana, o presidente defendeu que uma vacina precisa ter comprovação científica e aprovação dos órgãos competentes e não pode ser comprada de forma assodada ou precipitada, nem imposta compulsoriamente aos cidadãos. Na cerimônia de apresentação de resultados de estudo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por exemplo, Bolsonaro disse: "O governo federal não obrigará ninguém a tomar essa vacina." Assim está. Antes de entrar no assunto, eu queria falar sobre uma notícia que está circulando. Não é fake news, ela é verdadeira, levando-se em conta o autor, mas na prática ela é falsa. Tem uma lei de 1975 que diz que cabe ao Ministério da Saúde o Programa Nacional de Imunizações, ali incluído as possíveis vacinas obrigatórias. A vacina contra o Covid, como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida, ela não será obrigatória. Então quem está propagando isso aí, com toda certeza é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. Dizer mais ainda, nas palavras do ministro da Saúde, que tive com ele há pouco tempo, ele é bem claro que qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica e, mais ainda, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso não é toque de caixa, nem de uma hora para outra. E nós sabemos, né, que muita gente contraiu e nem sabe que contraiu, já está imunizado. Vai obrigar essa pessoa a tomar essa vacina, que inclusive, por parte dessa fonte, custa mais de $10. Por outro lado, do nosso lado, custa menos de 4. Não quero acusar ninguém de nada aqui, mas essa pessoa está se arvorando e levando o terror perante a opinião pública, onde hoje em dia, pelo menos metade da população diz que não quer tomar essa vacina. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina. Dos deputados e senadores, diz claramente que nós somos invioláveis nos votos, palavras e atos, opiniões. É claro que a gente tem sim o direito de externar as nossas opiniões, as nossas palavras, os nossos atos também. Se nós estamos participando de alguma atividade como essa aqui e externamos a nossa opinião, nós não estamos apenas falando em nosso nome, nós estamos falando em nome daqueles que nós representamos, que são os eleitores. Então, para isso é que existe a eleição de representantes do povo. E exatamente em função disso daí, para terem uma ideia, nesse momento a gente está discutindo, eu estou com 2 volumes aqui, que são as minhas razões de defesa que estamos apresentando à Procuradoria-Geral da Câmara, assim como a deputada Bia também tem as dela, e vários outros deputados, porque tivemos o sigilo bancário quebrado, acusados de estarmos apoiando manifestações antidemocráticas. Nada a ver com isso daí. Primeiro que não apoiamos, e se tivéssemos apoiado, teríamos todo o direito, assim como cidadãos, não somente como deputados. E a acusação de que a gente fez uso de verba parlamentar, de verba pública, para a divulgação da atividade parlamentar, também é uma coisa furada, porque todos têm essa verba, ela está legal, ela está legalizada, reconhecida, e não tem motivo de estarmos sendo atacados. A agressão que é feita à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal com esse inquérito 4828, ela precisa ser contestada, porque ela pode ser o começo de muitas coisas. A gente tem preocupação quanto a isso, e a nossa liberdade de expressão, ela precisa continuar acontecendo. E lembrando que nós também tivemos o cerceamento da liberdade de imprensa, quando alguns blogs e a mídia não tradicional também tiveram seus materiais apreendidos e estão impedidos de fazer uso da palavra, externando aquilo que as pessoas que
que assistem a eles, elas possam ouvir e ver o que eles estão fazendo. Então a gente precisa sim ter muito cuidado com isso, e mais preocupação agora, deputada Bia, com o PL das fake news, esse PL 2630 que está chegando aqui na Câmara, que já chegou na Câmara, e que a gente tem uma preocupação sim, porque ele pode cessear a nossa liberdade de expressão, não somente do deputado, dos brasileiros como um todo. A Constituição existe para isso, a gente precisa fazer com que a vontade do povo, que é soberana, ela sim é soberana, ela seja cumprida. A gente lamenta, não é uma agressão às instituições, pelo contrário, talvez algumas instituições estejam sendo agredidas quando o presidente da República nomeia alguém e é impedido por um ato monocrático de um integrante de um outro poder. Essa é a realidade que a gente está vivenciando, e a gente quer hoje aqui fazer um chamamento que mais deputados e senadores possam se juntar a nós para que a gente possa estar juntos nessa discussão em prol da nossa liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa e também da nossa inviolabilidade como deputados federais. Alguém mais quer falar? Obrigada. Se você continuar falando, você quer cercear minha palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. A nossa intenção é a gente lembrar ao parlamento, a cada parlamentar aqui, que essa prerrogativa da inviolabilidade da palavra, do voto, da opinião, ela é garantia da própria democracia. É ela que garante o exercício do nosso mandato. E nós estamos aqui para representar o povo. Então, nesse momento, é preciso que a gente separe qualquer ideologia, qualquer inimizade. O que nós temos que pensar é que essa prerrogativa de cada um de nós. Então, nós não podemos concordar até quando um adversário político nosso tem essa sua prerrogativa ceifada, porque isso acabará por atingir a todos, a qualquer um dos parlamentares. E além dessa nossa prerrogativa, é muito importante que a gente lembre que estamos aqui para representar o povo, e a voz do povo que está também ameaçada com esse projeto que a gente chama da censura. Ninguém sabe o que são fake news. Fake news, como disse o grande Guilherme Fiuza, é o que quiser que seja, é qualquer coisa. E nós conclamamos, inclusive, a imprensa, que não faz parte desse projeto, mas pode vir a fazer por uma emenda de qualquer parlamentar. E também os senhores poderão ter a liberdade de vocês ameaçar. Então vamos nos unir nesse momento pela liberdade de expressão, que é pilar de qualquer democracia. Muito obrigada. Eu vou passar agora para o Eduardo Bolsonaro. Boa tarde. Eu queria aqui não ser repetitivo, então somente agregar que o artigo 53 da Constituição sofreu uma alteração através de uma emenda em 2001. Até então, o texto constitucional dizia que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Para que não houvesse qualquer tipo de dúvida, essa emenda ainda acrescentou a palavra quaisquer. E hoje temos o texto que todos os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Mais claro do que isso, meus caros, impossível. E a única arma que nós temos à nossa disposição para poder trabalhar através da outorga que nos foi dada através do voto popular é a nossa fala. Não faz qualquer sentido esse inquérito sobre manifestações antidemocráticas que está atingindo nós aqui dentro do Congresso. E outra coisa, a gente pede sim, porque essa é uma causa institucional suprapartidária. A gente tem que ter o apoio da Procuradoria da Câmara. Eu lamento que o presidente Rodrigo Maia, que ele não seja uma voz mais expressiva diante da quebra de sigilo de 10 parlamentares. 11 parlamentares, perdão, obrigado, Carla. Isso daqui, não se enganem, amanhã vai para cima de vocês da imprensa. A deputada Bia falou muito bem sobre o PL 2630. Está se criando uma atmosfera em que o projeto de lei vai cercear a liberdade de expressão e está sofrendo críticas da direita, da esquerda, do Facebook, de órgãos de imprensa. Mas eu gostaria de ver mais apoio em relação a esse sentido. Óbvio que nós temos nossa diferença. Vocês sabem que eu sou um crítico de boa parte da imprensa. Mas eu não quero de maneira nenhuma ganhar essa guerra calando os senhores. Vamos para o debate. Agora, como é que a gente vai poder debater e melhorar as políticas da nossa sociedade se eu estou com medo de falar uma coisa e ser preso? Ou se o internauta, como por exemplo o Oswaldo Eustáquio, que faz um trabalho jornalístico, se ele fala alguma coisa e ele é preso? Não faz sentido. Então é somente esse o nosso apelo. Eu agradeço aqui aos deputados dos mais diversos partidos.
Aqui, às vezes, tem deputado aqui que a gente troca farpa no plenário, mas a gente está aqui hoje, por quê? Porque nós somos maduros o suficiente para entender que numa democracia o direito à liberdade de expressão tem que valer, tem que viger, independentemente da vontade de uma ou outra autoridade. Então passo a palavra aqui a quem desejar fazer uso da palavra: Santinho, Hildo, Vai lá, Santinho. Pedro Lucas, Paulo Eduardo Martins, Nivaldo. Pode. Boa tarde a todos e a todas. Esse é um momento que pede que a gente faça uma grande reflexão sobre o que vem acontecendo em nosso país. Não tem espaço para nós sairmos da crise que estamos passando, diminuindo a importância de qualquer um dos pilares dessa democracia. E quando eu digo qualquer um, é qualquer um mesmo. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Nós não estamos aqui atacando a instituição. O que nós estamos falando é de comportamento. A ninguém pode ser dado o direito de manchar a imagem de uma instituição a partir do ato dos seus integrantes. E nós, do Parlamento, nós que recebemos a procuração para trazer a voz daqueles que estão clamando por justiça, estamos aqui hoje dando total apoio a esse ato que está sendo promovido pelo deputado General Girão, pela deputada Bia Kiss e por todos aqueles que se sentiram injustiçados nesse processo. Nós não vamos abrir mão de defender as prerrogativas desta casa e também de lutar pela nossa democracia. Paulo. Quem mais? O Paulo. Jornalista. Boa tarde a todos. Além de reiterar tudo que assinar, aliás, subscrever tudo que já foi dito, eu quero chamar a atenção para a gravidade do que está ocorrendo. Quando a inviolabilidade dos deputados, das opiniões, posições e votos, ela é relativizada, o que está ocorrendo no fundo disso como resultado é a inviabilidade do próprio parlamento, que, como por definição, é o lugar onde a sociedade se manifesta através de seus representantes eleitos. Então, quando essa manifestação ela pode ser alvo de criminalização, o parlamento sim está sendo viabilizado, sua ação está sendo limitada para quem interessa no momento. E a gente não pode permitir isso. A casa não está devidamente atenta ao risco, ao que representa realmente todo esse movimento que está ocorrendo. Nós não podemos ser defensores das prerrogativas parlamentares ou da liberdade de expressão por conveniência. Nós temos que ser defensores dessas duas coisas por princípios. Defender a liberdade de expressão quando a gente concorda com o que está sendo dito é uma beleza. Eu quero ver defender quando a gente não concorda com o que está sendo dito, mas luta para manter o seu direito daquele de dizer. E esse é o ponto. Tudo isso envolve um movimento maior. É aqui no parlamento, é também as iniciativas legislativas que vêm ocorrendo e também interpretações judiciais a respeito de outros casos que a gente já vê pipocar em primeira instância, como no Rio de Janeiro. O juiz acabou de dar uma decisão dizendo que o réu, ele extrapolou o seu limite de liberdade de pensamento. O que é isso? Então, o PL que fala de fake news, o popular PL das fake news, ele mira primeiro nas redes sociais, mas ele acaba atingindo a liberdade de expressão. E quando atinge a liberdade de expressão, atinge aqui do parlamentar, atinge das pessoas que são usuárias das redes, atinge de vocês, profissionais de imprensa, qual eu também sou. E que se a opinião agora que incomoda é aquela que está nas redes ou a que está na tribuna da imprensa, logo será aquela que está nas bancadas dos telejornais, nas páginas de opiniões dos jornais ou nas colunas de revistas. Esse movimento não tem que ser só desses parlamentares. Aqui eu acho que a gente apenas representa muitos que têm interesse nisso, que não suportam um ambiente de restrição de liberdade de expressão, e esse alerta serve a todos os brasileiros, especialmente aos profissionais que sobrevivem disso. Muito obrigado. Além de reiterar o que os meus colegas falaram, eu queria dividir com os senhores um sentimento que hoje é meu, mas amanhã pode ser de cada um dos senhores ou de alguns dos senhores. Eu tive meu sigilo bancário e telemático, nem sabia que existia isso, quebrados, por conta de um tweet. Eu pergunto aos senhores, até que ponto isso não pode chegar até os senhores jornalistas, até o povo? Eu, como deputada federal,
embasado em todos esses argumentos que meus colegas disseram, tenho tido medo, nas últimas 2, 3 semanas, de me manifestar. Uma representante do povo brasileiro com medo de se manifestar. É até esse ponto que a gente quer chegar. Daqui a pouco isso pode atingir os jornalistas. Já está atingindo o povo. Eu clamo aos senhores que, por favor, deem voz a esse apelo que a gente tem feito aqui. Porque a gente não está defendendo os nossos mandatos só, ou essa instituição. A gente está defendendo o pilar principal da democracia, que é a liberdade de expressão e de pensamento. Muito obrigada. Talvez a ideia seja que esse primeiro movimento de hoje, dessa semana, ele possa se repetir todas as semanas agora, com a adesão de mais deputados e senadores, inclusive também, porque também tem senadores que pensam como nós. Não podemos nos calar, como falou aqui a deputada Carla, não podemos nos calar, não vamos nos calar. Essa é a grande realidade. A gente vai enfrentar isso aí, porque nós acreditamos que a democracia, para existir, tem que ter esses pilares como sendo obedecidos. Nenhuma ditadura será boa para o Brasil, muito menos se for uma ditadura puxada por ações judiciárias. Muito bem.